E aí, pessoal, então dando continuidade ao terceiro dia de feira aqui, Fenaló, mais um podcast da Doc9 e com uma presença ilustre aqui da Lívia Carolina, da B2L. Tudo bem, Lívia? Tudo bom, Cláudio? Prazer estar aqui com vocês. Mais um dia de Fenaló, último dia de Fenaló. É verdade. E para tratar um assunto tão importante que é a questão dos escritórios acompanharem, departamentos jurídicos acompanharem as tendências tecnológicas, né? A gente vê muita coisa aqui na feira, mas a gente sabe que não são todos os escritórios que estão presentes, né? Não podia estar com uma presença melhor que uma representante aqui da Associação Brasileira de Lawtechs e Legal Techs, essa associação que a gente faz parte desde o início, a Doc9, e ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da tecnologia, da inovação dentro desse mercado, que demorou um pouquinho, mas começou a mudar bastante. Então eu queria abrir o nosso bate-papo, se você pudesse falar um pouco sobre como vocês veem aí na B2L esses avanços nos últimos anos de forma mais acelerada, quais são as tecnologias, ferramentas deste ano aqui na feira, né? Então, um pouquinho aí do que vocês estão entendendo de tendências também. Primeiro, é um prazer estar aqui com você, né? Que bacana, né? A gente está em feiras que a gente pode conhecer, aprender, se aprofundar um pouco mais do que tem de tendência para o mercado jurídico. E aí você falou, né? Qual a importância desse acompanhamento, né? Desse escritório, desse advogado, desse departamento jurídico estar aqui com a gente, se aprofundar em eventos como esse, né? Fenaló, eventos como o da B2L também. Cara, quando você entende, né, o que o mercado está pedindo, porque no final do dia, né, o advogado ele precisa resolver o problema, né? Ele precisa entregar uma solução para o cliente dele, né? Não importa, o pessoal brinca, né? Não importa se o pato é macho, eu quero ovo, né? É isso. E o advogado tem que ter essa mentalidade. Então, quando você se antecipa, o que você consegue fazer? Você consegue entregar além do que é previsto, né? Hoje, o que a gente está vendo aqui na feira? É um boom de inteligência artificial, né? As próprias palestras têm falando, né, como que a gente pode utilizar. O que eu vejo assim as pessoas estão ávidas por conhecer, entender como que podem utilizar. Ainda acho que tem muito caminho, tem muito chão para a gente percorrer em termos de inteligência artificial, porque a instrumentalização disso ainda é difícil, principalmente para o advogado, né? A gente precisa, e aí eu acho que a gente tem que pensar em mais cursos, mão na massa para o advogado, sabe? Depois a gente conversa sobre isso, como que a gente bota a mão na massa do advogado em relação à tecnologia, e para justamente a gente conseguir fazer com que você possa entregar um serviço de excelência mais eficiente, né? Que gere também negócios para o seu cliente, que gere dinheiro, valor. Exato. Né? Uma coisa que eu falo bastante, eu falei em outros podcasts aqui, que é a questão da experiência, né? Sim. Eu acho isso fundamental, porque hoje numa era de inteligência artificial, de padronização, de análise legal, de questões assim que antes poderiam ter mais um caráter subjetivo e hoje são muito facilmente encontrados em ferramentas tecnológicas, cada vez mais eu uso duas palavras, empatia e experiência. Empatia para conseguir se colocar no lugar do cliente e entender a realidade. Sim. Porque vamos lá, na minha cabeça não adianta nada você entender de interpretação legal, mas não entender de interpretar a dor do cliente. O que está gerando aquela situação em que o escritório foi contratado? Sim. Não é só resolver o problema gerado, mas também a causa raiz de dentro da empresa, né? E entregar uma solução mais completa. Então, eu entendo assim que, claro que isso deveria partir mais das universidades, deveria partir mais do ensino de uma forma geral, preparando esse profissional para ser um cara mais empreendedor. Sim. Porque assim, é óbvio, quando a gente consegue entender a realidade de uma forma mais fácil, mais profunda, a gente consegue enxergar de uma maneira e entregar soluções mais completas. E aí, por isso, da empatia, se colocar no lugar do cliente e, ao mesmo tempo, entender quais são as principais ferramentas, não só para eu gerir o meu dia a dia, mas para entregar valor para o cliente. E esse é um ponto que, por mais que possa parecer óbvio, tem muitas empresas e escritórios que não se dão conta disso ainda, né?
Eles estão no modelo mais antigo do ponto de vista de interpretação legal, de análise jurídica, mas hoje isso já está pobre, isso já está passado, isso já está batido. E eu entendo que cada vez mais a gente vê, a partir de associações com a B2L, o próprio evento aqui da Fenaló, né, o evento da B2L, que foi sensacional também esse ano, como que são as coisas que estão fazendo diferença na vida do advogado, mas principalmente na percepção de valor que ele entrega para o cliente. Né? Sim. E aí, como que você cria isso? Né? Como é que você consegue conectar tudo isso? Você tem que ter repertório. Né? Então, você precisa, não só feiras, né? Mas assim, a gente está falando desse universo aqui. Então, quando você vem numa feira, você vai conhecer um monte de solução. E aí tem gente que fala, eu fico cansado. Cara, mas isso entra, né, na tua cabeça e vai, poxa. E aí chega um cliente com uma dor, você se conecta com aquilo. Cara, tem uma solução que se conecta com essa sua dor. Eu consigo te entregar. E aí volta, né? Eu não me limito mais como profissional a fazer uma petição inicial, a te dar uma solução meramente jurídica, né, baseada ali em jurisprudência, doutrina. Óbvio que eu tenho que me basear na lei, né, eu não vou fazer uma coisa contra a lei, mas eu tenho ferramentas, um instrumental que consegue facilitar essa entrega. E até, voltando a falar de tendências, né, pensando na certificação, né? A certificação que a gente tem hoje dentro da B2L, ela busca entender o que há de mais inovador no mercado, tanto que a cada ano a gente busca as tendências de mercado para aprimorar a certificação, e a gente nivela os escritórios, os departamentos, né, num nível cada vez maior. E aí, então, temos novidades para o ano que vem, né, 2025. Utilização de inteligência artificial vai ser um bônus dentro da certificação. Já estou dando um spoiler aqui, vai ser uma bonificação, porque a gente tem 20 requisitos, e aí você atingindo 17 requisitos você consegue ser certificado. E não é fácil, você tem que apresentar ali que você cumpre esses critérios, né? E aí, como é que você faz isso, né? Estando em contato com palestras, com eventos, reportes internacionais, que são muito importantes para a gente entender o que está acontecendo. E, mais do que isso, né, não só do mercado jurídico, porque a gente sempre acha que eu tenho que conhecer do mercado jurídico. Você tem que conhecer do mercado. De forma geral. Né? Você tem que conhecer o que o seu cliente quer e precisa. Isso é uma coisa importantíssima para as pessoas que estão nos escutando. Uma coisa que mudou a minha vida foi transcender um pouco essa questão do mercado jurídico. Sim. Hoje, claro, diferentemente no escritório, eu sou fundador de uma empresa de tecnologia que tem um viés e uma característica diferente. Mas igual ainda está nichificado e a gente está muito forte, em que pese entrando em outros mercados, muito forte no mercado jurídico. E uma coisa que eu faço e que dá muito certo é usar benchmarks e analisar boas práticas de outros mercados, de outras empresas. Às vezes um mercado que não tem nada a ver com o nosso. Engenharia civil, né? Mercado da construção civil, mercado do agronegócio. São, às vezes, boas práticas que estão iniciando nesses outros mercados, mas que a gente pode trazer para o nosso de uma forma tranquila. Simplesmente que a gente precisa ter a cabeça aberta e tentar, de alguma forma, conectar com o que nós estamos fazendo. Porque qualquer história de advocacia no mercado jurídico é uma empresa como qualquer outra, na sua essência. Né? Esse dia até gravei um vídeo que toda empresa ela tem 3 áreas como essência. A área que vende, a que entrega e a que dá suporte, back-office. Deu. O resto são ramificações desses 3 pilares básicos. Uhum. E no direito é a mesma coisa. Então, o que você está falando é fundamental. Porque, às vezes, também vejo pessoas muito focadas no que está acontecendo na nossa área, no nosso mercado. Mas boas práticas é muito mais amplo, né? Então, isso é uma coisa que é importante ressaltar. E que bom que a B2L está fazendo isso também, passando essa certificação, pensando em outras áreas que não só a área jurídica. Sim. Entender o que o mercado precisa e para o advogado ele conseguir acompanhar. E olhar justamente para outros mercados também no sentido de se inspirar, né?
ter esse olhar de repertório, de criatividade, né? Porque a gente, enquanto advogado, a gente teve agora, na terça-feira, com os departamentos jurídicos associados, a gente fez um encontro de departamentos e falamos sobre criatividade. A gente teve um workshop de criatividade. E aí a gente chega, né, toda ali, não, também sou advogada, e, poxa, o que vamos fazer? Vamos escrever, vamos desenhar, vamos fazer um negócio. E foi muito legal que as pessoas saíram dali com essa consciência de que é possível ser criativo também dentro... Mais abertas, assim. Mais abertas. Você pode e deve buscar referências que não são do direito para construir soluções para a sua área, né? Então, cada vez mais, principalmente os departamentos, eles estão vindo com tudo em relação a isso, mas os escritórios precisam acompanhar de trazer o seu cliente para o centro e entender que, às vezes, o que ele te pede não é o que ele precisa. Você precisa entregar para ele realmente o que ele precisa. Mas, para isso, você precisa ter repertório, ter criatividade, entender, né, do mercado, entender o que está acontecendo para conseguir atendê-lo. E, às vezes, isso é um diferencial maior do que a própria entrega, né? Como é que eu vou atrair esses novos clientes? A gente teve um caso muito legal de um escritório parceiro nosso aqui falando no podcast, de como durante a pandemia ele entendeu as dores das instituições que ele atendia e aí criou uma coisa totalmente, vamos dizer assim, a parte da questão jurídica, uma forma de entender e comunicar mudanças específicas em lei, mas principalmente no que estava acontecendo no mercado que eles atendiam, de uma forma muito mais simples e prática. E a partir disso eles ganharam muito mais audiência, outras pessoas começaram a indicar e eles triplicaram o tamanho do escritório durante a pandemia. É um caso prático de empreendedorismo sem se conectar necessariamente às questões legais, diretas, vamos dizer assim, né? E outro caso fantástico que a gente teve aqui ontem foi do Atix, né? E aí uma coisa muito legal que eu achei também é que em relação às ferramentas, eles se obrigam, uma parte, claro, do escritório que é contratada para isso, eles se obrigam a utilizar todas as ferramentas. Porque muitas vezes a gente chega aqui também na feira e fala, mas isso eu já tenho, mas eu conheço. E até ontem na palestra que dei aqui, eu disse assim, a gente muitas vezes só vê a casca da solução, uma parte do benefício, mas entender também quais são os benefícios secundários, o que aquela ferramenta vai me trazer de valor. Por exemplo, o nosso gerenciador de certificado digital. Não é só a questão do controle, não é só a questão de ter mais segurança no compartilhamento de certificado digital e adequação legal, mas entender, por exemplo, sobre a posição de trabalho de colaboradores. Quem está fazendo a mesma coisa com o certificado na mesma hora e que eu poderia melhorar e deixar esse trabalho mais estruturado. Então, são coisas que às vezes a gente não vê. Horário de trabalho, às vezes que eu tenho um risco trabalhista. É claro que às vezes para a pessoa que é mais cargo de confiança ou sócio, isso é mais tranquilo. Mas a gente sabe hoje que são vários escritórios que trabalham com seletistas e que tem esse risco. Né? Controlar, por exemplo, o horário através da nossa solução também é fantástico. Mas se a pessoa vem aqui e vê só o gerenciamento de certificados, às vezes ela não coloca em prática e não entende. Então, assim, uma outra recomendação que eu daria seria muito essa questão de contratar, experimentar, comparar soluções. Às vezes as soluções têm os próprios trials, né, o freemium ali, para que a gente possa entender e adaptar a nossa realidade. E a partir dessas experiências que a gente vai ganhando know-how, a gente vai construindo um fluxo interno e às vezes a comunicação para o cliente muito melhor. Sim, com certeza. Você estava falando sobre isso, assim, essa questão de você testar, né? Testar. Vamos testar. É necessário, porque senão a gente continua fazendo mais do mesmo, né? Exato. A própria... Senão a gente apanha, né? Porque chega no game, né? E aí você não está preparado. Na hora da verdade, você não está preparado. É verdade. Gente, o papo tá muito bom, é sempre um prazer assim, receber o pessoal da B2L na figura da Lívia aqui, mas só para considerações finais, Lívia, me passa o que tu acha assim, em termos de próximos passos e até tendências, o que tu espera encontrar na feira do ano que vem, assim? Olha, bom, acho que tendências para o mercado, acho que
A gente tem um reporte, se não me engano, da KPMG, eu agora esqueci o nome, que fala muito para os próximos 25 anos, né? Está muito focado em blockchain. Acho que a gente ainda não tem estrutura para o que virá, né? Teve uma alta de blockchain e depois deu uma queda e o pessoal deu uma esquecida, mas eu acredito nas cenas dos próximos capítulos aí, focado em blockchain. Eu sou uma entusiasta da composição, né, da mediação dos conflitos, não necessariamente dessa forma, né, com esse nome, mas eu sou uma entusiasta nisso, porque inovação a gente não faz só com tecnologia. Sem dúvida. Né? E a gente uma coisa que é importantíssima, desculpa te interromper, eu acho que esse ponto também é fundamental. Muita gente confunde inovação com tecnologia, e são coisas apartadas. Inovação é simplesmente fazer diferente com ou sem tecnologia. Exatamente. Às vezes mudar um processo dentro de uma empresa é inovar. Tirar um processo, às vezes, pode ser inovar também, e não necessariamente com emprego ou não de tecnologia. Então, conceituar isso, para mim, é fundamental. Porque, claro, às vezes a tecnologia vem para ajudar no processo de mudança, né, interna de um processo, e a partir disso de inovar. Mas não necessariamente a gente precisa inovar obrigatoriamente com o uso de tecnologia. Sim. Às vezes até pensar de uma forma diferente. Como a gente falou antes, pegar algum processo, uma boa prática de um outro mercado e trazer para o nosso, a gente já está inovando. Exato. Né? E às vezes de uma forma mais fácil do que a gente imagina. E esse processo de empatia, né, que é inerente à mediação, à composição, ele é necessário, só que as pessoas ainda olham a empatia, né? A palavra talvez ela ficou estigmatizada, porque é aquela coisa, empatia, somos fofos, não. Abraçar a árvore. Abraçar. Não é isso. Pode ser também, cada um sabe de si. Mas assim, não é sobre isso, né? É você realmente se colocar nesse lugar, entender e no final, qual é o teu objetivo? Eu quero gerar negócio, claro. Eu quero olhar para isso, eu quero olhar para as pessoas, mas eu quero também que seja um ganha-ganha, seja bom para todo mundo. Então, a gente pode usar dessas ferramentas também para esse aspecto. E eu vejo como cada vez mais isso será necessário, né? Tem essa dificuldade de entendimento, como é que a gente concilia essas 3, 4 gerações que estão aí juntas falando dentro do mercado. Eu acho que é um celeiro de boas soluções, porque a gente tem, se a gente tirar o melhor de cada uma delas. Sem dúvida, claro. E assim, tem ainda tecnologias que precisam amadurecer. A própria AI, a gente vê que tem coisas fantásticas, mas tem muito risco ainda. Exato. Né? De coisas que ainda não estão bem estruturadas, inteligências artificiais que precisam ser melhor desenvolvidas. Uma coisa que a gente vê muito nessa feira também é com personalização da AI para cada escritório e empresa de forma específica, né? Então, são coisas que eu acho que a gente está só iniciando. Sim. E que tem uma tendência de tracionar ainda de forma muito rápida. Muito rápido. E como conciliar tudo isso com a experiência, com essa empatia que a gente está falando, né? E, para finalizar, eu queria dar os parabéns para vocês na B2L. Eu sou fãzaço, sou, né, um dos primeiros membros lá, quando acho que tinham pouquíssimas, 30 e poucas lá, Lotex, a Doc9 já estava lá. E hoje são quantas que nós temos ali no ecossistema? Mais de 400 Lotex e quase 1.000 associados. E eu acho que é desse ecossistema, desse caldeirão de ideias que vem as coisas mais promissoras aí, vem as trocas. A feira também é um excelente lugar para troca, para compartilhamento de ideias, para novas ideias surgirem. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Continuemos assim nessa luta aí por inovar e trazer a disrupção para o nosso mercado. Muito obrigado. Obrigada, gente.